amigos, bem-vindos a esse momento tão precioso onde nós vamos compartilhar aqui com vocês mais um pouquinho deste curso que nós prezamos muito, que é o Jerusalém Cardíaca, né? O coração dos filhos de Sião. Nós temos trazido aqui já há um tempo, nós falamos sobre a preparação da nossa alma, do nosso coração para herdar a vida eterna com Cristo, né? Para entrar na Nova Jerusalém Celestial, aquela que descerá do céu. E nós temos falado aqui sobre como que a cultura da Nova Jerusalém ela é uma cultura diferente daquilo que nós estamos acostumados, porque Jesus nos ensina a termos essa esperança, essa mudança completa, né, da nossa cosmovisão. Para você ter um exemplo disso, você vai ver Jesus nos orientando, nos encorajando a sofrer por causa do nome dele. Enquanto muitos estão procurando alegria, felicidade, enquanto muitos estão procurando prosperidade, as coisas dessa vida para satisfazer a sua alma, Jesus ele nos ensina que nós devemos sofrer, porque a glória que nós temos para receber é uma glória futura, não uma glória. Então, o assunto Jerusalém Cardíaca, ele gira em torno dessa expectativa, dessa perspectiva da vida cristã. Então nós temos, falava e eles não entendiam nada, eles não conseguiam compreender, e só mesmo depois de passarem pela situação da morte de Jesus, da ressurreição e o enchimento do Espírito de Deus, foi que eles começaram a compreender algumas coisas e começaram a ser transformados, e a vida deles passou a ser de alguém que realmente zela pelo reino de Deus, né? E hoje nós vamos pular o assunto, né? Na verdade, na segunda-feira, nós falamos aqui sobre a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina, sobre como nós precisamos aprender com Jesus, sobre o amor ao próximo, né? E como nós devemos buscar a motivação do coração de Deus e não a nossa. E nós íamos seguir com o texto ainda em Mateus, no capítulo 6, falando sobre o perdão. Mas hoje a gente vai tratar de um assunto um pouco diferente. Nós vamos já pular para o capítulo 7 de Mateus. Por causa dos últimos acontecimentos, nós precisamos falar de algumas coisas que são importantes. Eu gostaria muito que você está aqui assistindo. Quem está aqui com a gente? Uma Vida Abundante, o Christian Gelk, tio Fábio Caboteiro, tia Helena está aqui também, Marília chegando aqui conosco. Deus abençoe vocês. No capítulo 7 do livro de Mateus, lá no versículo 13, Jesus vai apresentar para nós dois caminhos. O título aqui do aplicativo da JFL já sugere para nós, os dois únicos caminhos. Na vida do homem, nós só temos dois caminhos. Dois caminhos. E Jesus vai dizer assim no versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Meus irmãos, isso daqui vai mexer com toda a estrutura da nossa vida. Essa declaração de Jesus, essa orientação de que nós devemos buscar entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado. E aí nós separamos um assunto bem interessante para tratar com vocês, porque nós estamos vivendo um momento ímpar, né, na nossa humanidade, onde os olhos do mundo todo estão voltados agora para os Estados Unidos na eleição, na posse no governo do Donald Trump, que é o que muitos cristãos estão colocando talvez a sua esperança. Muitos judeus estão colocando a sua esperança no Messias, no ungido, aquele que vai colocar Israel como objeto de louvor sobre a terra, né? O que o texto sugere para nós. Evidencia onde está o coração, né? A maioria
para mim fica muito evidente, né, que a maioria, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, é maioria conservadora, cristã, né? Mas até que ponto somos conservadores e cristãos? Porque se a gente vai conservar alguma coisa, a gente vai conservar aquilo que a gente conhece. O que é conhecido pelo mundo? O que as pessoas sabem? O que elas sabem? Né? Enquanto os cristãos, né, que se autodenominam cristão, seguem aquilo que Cristo falou para fazer. Porque Jesus ele manda a gente meditar nas Escrituras. Manda a gente se achegar ao Pai no secreto, que Ele vai recompensar publicamente, como está no Sermão da Montanha. Pastor Eduardo Felipe, graças a paz, meus irmãos. Só saudade, hein? Sábado teremos gravações. Não fujam. Precisamos de vocês aqui. Vai estrear agora o ano de 2025. 24 de abril. Enfim, nós temos hoje, né, situações, coisas acontecendo, né, no mundo, e um clamor, tanto nacional quanto internacional, por homens justos que façam o mundo se tornar um lugar melhor. Cara, Jesus ele já deixou claro que esse lugar melhor ele vai existir, já existe, já foi preparado por ele, está com o Pai preparando, acabando, trazendo o garoto na porta, né? E por que o mundo está pedindo para que homens injustos, que não conhecem a Deus, não sabem da justiça de Deus, de fato, né? Por mais que estejamos no caminho de santificação, não existe um só digno na face da terra. É só você ler Apocalipse 5 ali, versos 5 e 6, né? Aquele que fala sobre o Cordeiro, o único digno de abrir os selos e os selos e o livro, né? Você vai ver ali que só tem um digno. Nem João, que estava ali naquela situação, não foi considerado digno. E o anjo, quando ele está perguntando para todos o ser que estava perguntando para todos, inclusive os seres do céu. Opa, o único digno é quem? Já abriu os selos pelo livro. Só tem um. Por que só tem um? Né? E por que as pessoas clamam por aquele que não foi destacado como o digno? Se ele é o único digno, ele está na sua completude, está na sua plenitude. Se esse ser que é digno está na sua plenitude, ele não é um ser clamado, onde está a justiça em nós? Dá para pensar? As pessoas elas estão clamando por um outro homem, embora ele é o pior, né? Porque a gente não sabe por que essas pessoas se envolvem para chegar em certas esferas de poder, né? E por que a gente vai olhar para um ser humano controverso e vai dizer para ele que ele é o cara que vai resolver o meu problema? Você está entendendo? E Deus ele já se colocou, através de Cristo Jesus, nesse lugar, daquele que vai resolver o problema da humanidade. O problema da humanidade já está pronto com Deus. Só falta nos clamar. Por que Satanás foi derrotado? Está lá em Apocalipse 12. Por causa de quem? Por causa do clamor de quem? Você entendeu? A oração do justo. Entende? Quem vai derrubar Satanás e seu governo não somos nós com a nossa força, nem nenhum outro governante sequer. É a oração para que o reino de Deus se manifeste. E como nós estamos falando sobre o reino de Deus e a nova Jerusalém que vai descer do céu, nós vamos morar para sempre com o Senhor, nós precisamos ter essa expectativa no nosso coração. Por quê? Nós já falamos aqui em outro momento que nós não conhecemos nenhum governo justo. Nunca conhecemos, né? Nem conheceremos. Desde que o pecado entrou no mundo e Adão desprezou ali o governo que Deus tinha dado para ele, desde que o pecado entrou no mundo, nós não conhecemos um governo justo, nem de Moisés, nem de Saul, nem de Davi, nem de Salomão, nem de nenhum outro rei que chegou a liderar o povo. Foi tão justo como é o Senhor, né? E o Senhor, Jesus, ele vem nos ensinando, olha, ele pregar o evangelho do reino. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que nós temos que pregar? O reino de Deus virá sobre a terra. O reino de Deus virá sobre a terra, essa é a nossa expectativa. Venha a nós o teu reino.
Essa é a nossa expectativa. E nós estamos, meus irmãos, muitas vezes distraídos, buscando as alternativas, a nossa esperança nos governos dos homens, por mais cristãos que eles pareçam ser. Nós estamos muitas vezes colocando o nosso coração, a nossa expectativa, os nossos olhos, a nossa confiança nos governos humanos. E o nosso comportamento declara isso. Quando na verdade o nosso coração, a nossa expectativa deveria estar em anunciar o Evangelho. O reino de Deus virá, o único reino justo estará sobre a terra e os justos governarão com ele. Eu acho mais legal significa o nome evangélico, As boas notícias. Boas notícias. Boa notícia de quê? Boa notícia de que haverá um governo justo, haverá um governo declaradamente de Deus e por Deus, e com pessoas que são justas e preparadas por Deus e forjadas por Deus para governar por ele. Os santos de Deus. Pensa uma coisa, Jesus ele vem nos prometendo um reino futuro. E esse reino futuro que ele vai governar, e nós vamos governar com ele, irmãos, não é antes da vinda dele. Não é para antes da volta de Jesus. Ele não está dizendo que nossa esperança deve estar nos governos humanos, porque a humanidade vai governar sobre a terra. O sistema vai cair, o sistema como ele não vai existir. Você está entendendo? Jesus virá governar sobre a terra, mas isso vai acontecer pelo episódio do arrebatamento da igreja. Uma coisa que eu acho interessante desconstruir até mesmo dentro do nosso meio é a hierarquia como ela é vista, né? E nós percebemos que existe um sistema governamental onde Deus é o soberano, Jesus é o Filho dele que vai governar sobre todo o reino da terra, né? E vão haver aqueles que vão governar com Cristo. Mas Jesus ele vem trazendo algo que é muito diferente, que dá um nó na cabeça de todo mundo. Inclusive, foi um dos temas que a gente separou aqui, com uma conversa ali com Jesus e o... Quer assistir o religioso? Quem quer assistir o religioso? Jesus e um dos fariseus ali. Nessa conversa... Essa conversa não está na Bíblia não, tá? Mas é um panorama do que a expectativa do coração dos judeus ali está. Mas os fariseus manifestavam isso na conversa com Jesus que está na Bíblia. Sim, só não tem nome. Por isso que eu nem citei o nome, falei o fariseu. Tanto que quando Jesus ele é interrogado sobre uma mulher lavando os pés dele com o cabelo, no lágrimas, jogando perfume sobre ele, e interroga um fariseu. Então, tipo, Jesus ele está falando ali de misericórdia, ele está falando ali de compaixão, ele está falando ali de pessoas que precisam do nosso apoio, pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam, né, se desenvolver por meio do nosso esforço coletivo. Adoração em espírito e verdade. Sim, entendeu? Então o que acontece? Aí você percebe que Jesus está falando isso para os discípulos, os religiosos que estão ali e o fariseu. Entende? O que acontece? Essa conversa do Jesus, ela não tem nomes sendo citados, nem da mulher que está fazendo aquilo. Jesus fala que ela vai ser citada, mas não fala qual o nome. E está sendo conjecturado que é a Maria, do Lázaro. Mas a Bíblia ela fala que é uma mulher está ali e ela seria citada. Né? O ato dela seria citado para sempre. Né? Enfim, quando a gente olha para essa situação toda, de Jesus ali recebendo aquela adoração em espírito e em verdade, né? E ele vem falando que a manifestação disso é com cuidado, né, com as pessoas, o reino dele manifestaria isso, e o reino dele seria diferente do reino humano, né? Alguns discípulos não entendem, né? Um deles diz, né, que aquela atitude ali de gasto com óleo, com bálsamo ali que estava sendo derramado sobre ele, era um gasto desnecessário, você entende? Dizendo também que aquilo ali poderia ser revertido para os pobres, você entendeu? E aí a gente tira o quê? A hipocrisia que existe dentro do coração de muitas pessoas.
até na verdade que seguem o próprio Jesus. Né? Se nós temos hoje pobres, pessoas que estão ali, que estão quase com necessidades, coisas e tal, por que eu vou questionar a Cristo e eu não faço por essas pessoas? Você entende? Por que eu vou questionar o Cristo que essas pessoas existem e eu não faço por elas? O governo de Deus começa por mim. Entendeu? O governo de Deus começava pelos fariseus. Você entende por que existiam pessoas necessitadas, por que existiam pessoas pobres? Porque pessoas que manifestam o reino não estavam manifestando o reino. O reino de Deus, se você pega na essência, quando ele falou com Moisés, não era para ver nem viúvas necessitadas, nem órfãos necessitados. Os órfãos e viúvas necessitados geraram, naquela sociedade ali, como eu posso dizer, uma carência muito grande, gigantesca, que foi fazendo com que aquele povo fosse cada vez mais subjugado. E tem também a questão do pecado de se afastar de Deus e buscar outros deuses. E também geravam outros pecados. Então, se existiam pobres, e existiam viúvas, e existiam doentes naquele meio ali, era porque essas pessoas se afastaram de Deus e das suas indicações de como viver. Você entende? Então, o que acontece? Por que hoje, nos nossos dias, existem pobres, existem viúvas, existem doentes? Por que existe esse povo? Entendeu? Porque nós nos afastamos de Deus e nós não fazemos o reino ser manifesto. Através das nossas vidas, a autorresponsabilidade ela é diluída em que área? A culpa é de Deus, a culpa é da mulher, a culpa é do amigo, a culpa é do você, entendeu? Então o que acontece? Mas hoje temos um problema de ingerência cristã ou de ingerência no reino, né? Dentro do nosso próprio reino. Por que nós dois não nos formamos, né? Numa grande força-tarefa para diminuir, para minimizar nós cristãos as dificuldades, os problemas sociais? Eu tenho certeza absoluta que, por exemplo, aqui na nossa região não tem menos de 100 igrejas. Nessa região aqui. Você conta por rua e cada rua tem as 10 igrejas. Você tem 10 ruas, é 100 igrejas fácil lá nesse bairro. Você tem? Imagina a força da união dessas 100 igrejas nesse bairro. Será que se todas essas pessoas que, digamos aí, cada igreja tem uma média de 30 pessoas só? Não. São 100 igrejas. 10 igrejas seriam 300. 100 igrejas seriam 3.000. 3.000 pessoas fazendo a força-tarefa para relegar órfãos, viúvas, pessoas em necessidade. Você entende? Visitando as pessoas doentes, impondo a mão sobre elas, dando aquela palavra de ânimo que é a palavra de Deus. Você está entendendo? O reino sendo manifestado a partir do povo que se auto-intitula povo do reino. Aí o que acontece? As pessoas elas deixam essa atitude, essa força de vontade de fazer a coisa acontecer de lado, responsabilizam o líder responsabiliza o governo e o governo tem que fazer alguma coisa. Aí quando aparece alguém com aparência de que vai fazer alguma coisa, aí todo mundo idolatra, porque a outra responsabilidade é deixada de lado. E por não ter a outra responsabilidade, as pessoas não têm a capacidade de se unir para fazer aquilo que é o que o Evangelho prega para ela fazer. Você entende? É o que Jesus mandou a gente fazer. Estive nu, doente. Não é isso? Entende? Com fome. Não me deixe comer, nem me visitaste, não entende? Você está entendendo? Todo mundo pegasse, cara, tem uma real responsabilidade. Eu não consigo fazer sozinho, porque é uma responsabilidade gigantesca. Vou me unir com Deus, vou me unir com ele, vou me unir com o apóstolo, vou me unir com a igreja, vou me unir com as igrejas, vou me unir com os pastores, vou me unir com o conglomerado de pessoas que pensam igual, vamos fazer junto. Qual o poder dessa ação? Você entende? Eu preciso de um governo? Não preciso de governo. Entende? O reino começa a partir de onde? Desse conjunto de ações do coletivo, das pessoas que se autoproclamam embaixadores do reino. Você está entendendo? Hoje nós temos um problema gigantesco no nosso meio porque a gente não tem a capacidade, número 1, de fazer a partir de nós, número 2, de fazermos juntos, como corpo de Cristo.
e obedecer o que ele falou para a gente fazer. Lembrando que se a nossa expectativa é morar com Jesus para sempre em comunidade, reinando com Ele, essas virtudes, né, que serão manifestas, a piedade, deve ser uma rotina nossa, deve ser algo já de uma mentalidade que nós já criamos para poder ativar isso no reino de Deus. Cara, a gente tem que estar buscando caminhos para ativar isso. Por exemplo, aqui nós temos o pastor Edgar, que é a capelania urbana, né? Uma pessoa que se forma capelã, ela pode entrar em hospitais, ela individualmente, só para apresentar uma carteirinha, ela entra livremente e sai, né? E dentro desse curso de capelania ensina a pessoa a recolher materiais em lugares sem gastar um real, trabalhar com doações de pessoas que vão ser movimentadas nesse projeto. A pessoa é ensinada a trazer as pessoas para dentro do ciclo social cristão, para ela se cuidar, ser atingida por esse potencial de Deus. Entende? Cara, as pessoas hoje não fazem porque não querem, e aí fica muito mais confortável você chegar e falar, poxa, meu pastor não faz nada. Você entende? O meu prefeito, o vereador, tudo bando de vagabundo. Você entende? O governador do estado. Você entende? Não, o presidente. Gosta até bacana. Você está entendendo? Então o que acontece? É muito mais fácil você pegar aquilo que é responsabilidade sua como igreja. A igreja somos nós, individual, eu e você. Mas eu e você, nós chegarmos num denominador comum que precisamos fazer alguma coisa, nós vamos buscar um caminho. E esse caminho vai fazer com que outras pessoas percebam e falem, poxa, por que não me juntar a ele? Por que não me juntar a ele? Você está entendendo? E as pessoas atingidas vão falar assim, poxa, caramba, me ajudou. Poxa, foi ajudado aqui. Tirou do sufoco. Agora eu estou melhor, estou tranquilo. Agora dá para eu ajudar, vou fazer com ele. Você entendeu? Não. Vai haver necessidade num período aí de médio prazo? Não vai. O problema é que as pessoas se acomodaram desde o Éden. A culpa é dele, a culpa é da mulher, a culpa é do homem, a culpa é da serpente, a culpa é de Deus. A culpa nunca é nossa. Nunca é nossa. A autorresponsabilidade é deixada de lado. Então o que acontece? Se nós, número 1, somos autorresponsáveis, podemos fazer. Beleza. Posso fazer? Bom, eu posso fazer, consigo fazer, mas um fazendo é pouco. Mais um é mais dois fazendo. Mais três são três fazendo. 300 são 300 fazendo. Você está entendendo? Então o que acontece? Vai chegar um momento que o homem vai perceber, levando em consideração o ensinamento de Cristo, que ele não precisa de um governo. Entende? O autogestor, ele vai pensar, poxa, eu não necessariamente preciso de um governo para que a minha sociedade se torne melhor. Eu posso fazer por elas com um conjunto de pessoas que querem fazer o mesmo que eu. Quando Jesus, Paulo sugere que a criação agora a expectativa, a manifestação dos planos de Deus é nesse sentido. Exatamente. E Jesus está nos ensinando, olha, entrem pela porta estreita. Por quê? Apertado é o caminho, poucos são os que passam por ele, poucas são as pessoas que querem essa autorresponsabilidade. Então, desde você tem que entender, cara, que nós estamos numa sociedade que ela foi treinada, ela foi educada, ela foi moldada por uma sociedade greco-romana. Isso vocês aqui na live já falei isso com você mais vezes. Essa sociedade, ela molda na cabeça do ser humano, né, a individualização do ser. Cada um é responsável pelo seu imposto, cada um é responsável pelo seu corpo, cada homem e mulher é responsável pela sua família, né, mas ninguém é responsável pelo coletivo. Por quê? Quem é responsável pelo coletivo não é o governo. Você entende? Aí o que acontece? Você terceirizou uma responsabilidade que a Bíblia te diz que é sua. Todo mundo tem responsabilidade pelo outro. Você vai amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Cara, a sociedade é sua responsabilidade.
É por isso que se eu obedeço a Deus, meu próximo também é abençoado. Agora, se eu desobedeço a Deus, a maldição também chega para ele. Corpo uns dos outros. Membros, né? Que a Bíblia fala. Agora, irmãos, algo que está em evidência agora, né? Nesse período eleitoral lá nos Estados Unidos. É o ápice da transferência de responsabilidade. Todo mundo agora está com os olhos em cima do Donald Trump. Sim, ele vai ser o salvador do mundo. Porque ele está prometendo muitas coisas. Porque ele Gente, transferência de responsabilidade. eu já dei esse conselho na live de manhã. Lá de novo. Não caiam no ponto Duvidar. Acautelai-vos, Jesus falou, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus não nos prometeu uma porta larga, Ele não nos prometeu um caminho espaçoso. Jesus não nos prometeu para essa vida aqui um caminho de prosperidade. Se for bem sincero, Jesus prometeu sim a porta larga. Para aqueles que querem se perder. Então, para nós que somos, Quem quer seguir ele, não. que queremos seguir a Cristo, Jesus não nos promete prosperidade. Jesus não nos promete uma melhor economia. Jesus não nos promete paz. Não nessa vida. Não nessa vida. O reino, por isso que ele ensina. Orem para que venha o reino de Deus. O reino de Deus. Orem para que venha o reino. Nosso alvo tem que ser Cristo e seu reino. Jesus não encoraja ninguém a se meter com esperança política. Eu não sei de onde que as pessoas tiraram essa ideia. Eu lembro de uma parábola que Jesus contou de um camarada que ele tinha fazenda, né? E teve uma grande colheita. Aí ele percebe que a colheita foi gigante e vai lá e constrói um novo celeiro maior, muito maior. Aí ele fala assim, minha alma, deita, dorme e folga. Aí Jesus fala, pedirão a sua alma. esta noite pedirão a sua alma e o que tens preparado para quem será. Percebeu? Não seja louco. Não seja louco. Deixa de ser louco. Deixa de ser doido, como diz a Márcia Sensitiva. Deixa de ser doido. Meu Deus. Jesus não prometeu nada disso, gente. Tem gente que parece que gosta de ser enganado. Acontece, se eu não me engano. Deixa eu fazer uma exemplificação aqui parabólica do que parece ser que você está tentando introduzir. Você foca em alguma coisa, né? Você quer um carro, né? Você quer um carro, né? Mas aí você ganha um salário mínimo. É dentro do foco expansão. Calma, você vai entender. Você quer um carro, esse carro custa 25 mil reais e você ganha um salário mínimo. O que você vai ter que fazer para conquistar esse carro com um salário mínimo? Dá para conseguir. O carro custa 25 mil reais. Tu ganha 1.500. Sim, você vai pegar uma calculadora, vai ver por quanto tempo você vai juntar tantos reais. Você vai ver em quanto tempo você vai conseguir aqueles 25 mil reais. E você vai se privar desse tanto por tanto tempo. E você vai conquistar seu carro. A não ser, né, que você consiga dobrar esse valor, né? E paga mais rápido. Pagar mais rápido. Você conquistar em 5 anos, você conquista em 2 anos e meio. Você entendeu? Mas aí o que acontece? Você vai conquistar esse carro. Esse carro ele vai chegar para você. Qualquer um vai poder entrar dentro dele. Qualquer adolescente vai poder sentar no banco ali e sair por qualquer lugar. Esse carro vai tomar seu coração, vai ser o centro da sua vida. Por que Deus não dá certas coisas para certas pessoas? Você está entendendo? Porque você vai focar, vai botar seu coração nisso, para conquistar. Você vai ter que se esforçar, vai ter que se matar para ter.
Será que aquilo ali não vai tomar seu coração e seu tempo? Bem provável que sim. Você está entendendo? Então o que acontece? Tudo que você coloca seu coração, tudo que você coloca seu foco, expande. Entendeu? Mas você tem que entender o que aquilo vai fazer com o seu coração a longo prazo. Será que você vai se tornar uma pessoa melhor ou pior? Você entendeu? As pessoas querem muito as bênçãos, mas só que toda bênção desse mundo, nessa carne, com esses impostos, com esses governos que nós temos, vem carregado de custo, vem carregado de responsabilidades adicionais àquela bênção. Cara, tu quer isso para você vai ser uma bênção ou vai ser uma maldição? Vai te aproximar ou vai te afastar de Deus? Você entendeu? Então, tipo, o que a gente está te convidando para refletir aqui é: a gente está hoje fazendo como o povo de Israel, como falou no live de manhã. O povo de Israel tinha tudo de Deus, tudo que eles precisavam tinha. Crescia, os gados estavam bem, muito bem, tudo bom e melhor. Florescia tudo que eles queriam, a chuva caía do céu, não tinha necessidade entre eles. Quando Samuel estava ali com o juiz e sacerdote, o homem que falava com o Senhor, era Deus que governava e não faltava nada. Tanto que Samuel fala sobre isso, testemunha sobre isso, não falta nada para ele, Senhor. Por que eles estão pedindo isso? Aí Deus falou para aquele Samuel: eles querem? Não que eles querem? Seja feita a vontade deles. Entende? Aí o que acontece? Saul foi lá, ouviu a voz do povo, um dia, quando Deus falou para ele fazer a vontade dele, e perdeu o reino. Seja feita a vontade de Deus ou seja feita a vontade do povo? Seja feita a nossa vontade ou seja feita a sua vontade? A oração do Pai Nosso que você disse na última live, ela tem sido aplicada nos nossos dias? Ou estamos querendo botar pessoas em governos e querendo as soluções humanas para problemas humanos, para que a nossa vontade seja feita? Porque eu olho para essa situação hoje, de pessoas clamando. Poxa, hoje pela manhã foi lindo, a gente viu a situação tal, do dia que era clamando com muita força ao Deus de Israel para que ele viesse e intervisse nas guerras que estão acontecendo lá, das injustiças que estão acontecendo com o povo de Deus, e eles estão pedindo por messianismo político. Você entende? Por intervenção humana. A história se repetindo. E aí Deus vai fazer o quê? Seja feita a vontade deles. Eles querem esse líder, então esse líder aqui vai resolver o problema dele. Por 3 anos e meio. As pessoas às vezes chegam na gente e falam: eu quero me envolver com política e não sei o que. Gente, quer se envolver com política? Faz campanha para Jesus. O melhor governo de todos os tempos da história. Tá aí a melhor que nunca houve. A melhor de casa. Nunca haverá. Aquela sala fala: faz campanha para Jesus. Quer fazer uma campanha política bem? Sabe Jesus é o nosso rei. Jesus. Sabe uma coisa que às vezes passa na minha cabeça? Que às vezes nós não acreditamos na Bíblia. Não, às vezes não, o tempo todo. Nós seguimos a Bíblia, nós declaramos que somos cristãos, que temos fé em Deus, mas nós não cremos no que a Bíblia fala. Cara, Jesus, se as pessoas crescem na Bíblia, elas saberiam que o reino virá, e para ele vir a gente precisa clamar e pregar o Evangelho. O Jesus ele falou uma coisa no Sermão da Montanha que foi lido na última live, que se buscarmos primeiro o reino e a sua justiça, o que aconteceria depois? As demais coisas serão acrescentadas. Cadê o pessoal buscando o reino de Deus? Cadê o povo buscando o reino, irmão? Só que aí tem um detalhe. E a justiça do reino está sendo feita onde? Tem um detalhe. Por que as pessoas estão buscando as bênçãos de Deus se não buscam o reino nem a justiça dele, cara? É perda de tempo deles. Deus ele é fiel e justo. Deus ele é fiel e justo. Ele não vai prometer uma coisa que ele não vai cumprir. Se ele prometeu que vai ser quando você buscar primeiro o reino e a justiça desse reino, que as outras coisas seriam acrescentadas, mano, não vai ser de outra forma. Eu estou falando para você, eu vejo um monte de pessoas, irmãos nossos na fé, que tem uma vida muito boa. Você entende? Tem uma vida, assim, você olha, nossa, quanta provisão de vida. O Senhor é muito bom para esse irmão.
mas vai ver o quanto que esse cara busca, quanto que esse cara ora, quanto que essa pessoa aí já ajudou. Enquanto essa pessoa já sofreu por causa de Quanto Jesus. ele já sofreu por Jesus, Né? Então o que acontece? As pessoas estão sendo ensinadas dentro das igrejas a forma errada de como fazer as coisas por Deus. E aí, quando quer a bênção de Deus e não recebe, poxa, Deus não me abençoou. Não abençoou para quê? Está fazendo o que Deus mandou fazer? Pregando o Evangelho, convertendo pessoas, levando pessoas para Cristo, aos pés do Senhor, fazendo discípulos de todas as nações. Irmãos, Então, meu irmão, não peça bênção se você não está disposto a fazer o reino primeiro na sua vida. eu vou jogar aqui só no ventilador para você pesquisar em casa. Pesquisa sobre a Era de Ouro. Pesquisa lá sobre a Era de Ouro. Pesquisa sobre a Era de Ouro. Vocês vão saber o que é a Era de Ouro, de onde surgiu essa ideia, porque o presidente lá nos Estados Unidos que venceu, que é cristão e está arrebatando um monte de gente. Cristão? Não, se diz cristão. Ele está arrebatando um monte de gente, está lá gritando para todo mundo que começou a Era de Ouro. E o que é a Era de Ouro? A partir do governo dele. A gente não vai falar muito. Não. Mas você vai pesquisar agora na internet, você vai chegar para digitar aí no seu YouTube, no seu Google, o que é Era de Ouro, o que é Era de Aquário, o que é Gesara de Gesara, e faz uma pesquisa. De fato, pesquisa. Você vai ver quem está envolvido nisso tudo aí. E aí, e ver se tem alguma semelhança com o que Paulo está falando lá em 2 Tessalonicenses. Ó, o homem do pecado não virá se quando não acontece o que dele? apostasia. E por que apostasia? Afastamento do homem de Deus. E o que aconteceu com o povo de Israel quando pediu Saul? Se afastou de Deus. E isso é o quê? Apostasia. E o que aconteceu com o povo? O povo foi rejeitado. O governo foi justo? Não. Fez o que Deus queria? Governo. Deus acusou ele de quê? Rebelião, rebeldia, feitiçaria, o que mais? Então, Obstinação. E agora? Deus teve que selecionar um cara que era segundo o coração dele para que o governo de Israel de fato se erguesse. E ainda assim o reino não foi justo. Foi melhor. Foi melhor. Muito melhor. Infinitamente melhor. Só não foi justo porque quando o reino justo vai ser justo. Então, mas o que acontece? O homem segundo o coração de Deus fez o que com o povo? Por que Davi ele foi melhor e foi segundo o coração de Deus? Foi melhor do que Saul e segundo o coração de Deus. Ele obedeceu a Deus. Que ele levava o povo a adorar, irmão. Ele fez uma tenda de adoração ao Senhor que Deus falou para o profeta que queria reerguer, você já falou sobre isso, esse tabernáculo de Davi. Você entende? Que é onde um governador justo, uma pessoa que fez pelo povo de fato, fez a maior de todas as justiças, levou o povo de volta à adoração, a proclamar realmente o Deus de todas as coisas, benfeitor de fato, e fez com que esse povo adorasse a Deus e quisesse o reino de Deus, de fato. De Deus. Não o seu próprio Não o seu próprio reino. Então, tem muita demagogia. Então, meus amigos, muitas camadas. Pesquisa lá e fica com o conselho de Jesus. 2 conselhos. O primeiro está em Mateus 24. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E eu estou vendo um monte de gente sendo enganada. Um monte de gente cristã sendo enganada. E não está muito longe da gente não, muito perto. E o outro conselho de Jesus aqui que a gente leu no início da live. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, são muitos que passam por ela. Mas porque a porta é estreita, apertado o caminho, poucos são os que entram por este caminho. O caminho para a vida eterna de reino com Cristo não é espaçoso, não é largo, não é um caminho de liderança, onde nós somos proeminentes, onde o governo de Deus vai ser visto na terra. Isso só vai acontecer no verdadeiro reino de Cristo, depois que a igreja for arrebatada. Antes do
da igreja, não tem governo justo sobre a terra. Não se engane. Sabe o que me passa pela cabeça algumas vezes? Não é piolho. Então, Me passa pela cabeça algumas vezes o seguinte: que modelo de sucesso é esse que as pessoas elas formaram na cabeça, que entendem que o camarada que é o modelo de sucesso é aquele que é bem sucedido. O modelo de sucesso é o bem sucedido. não vê lá O modelo de fracasso é aquele modelo onde o camarada ele passa por algum tipo de necessidade, ou não tem aquilo exatamente aquilo que ele quer, na hora que ele quer, faz a viagem que quer, está no lugar que ele quer. Esse cara é um fracassado. Isso para a sociedade e para muitos crentes por aí. Né? E o modelo de sucesso não é o cara que vive uma vida de santidade, que busca o Senhor, que prega o Evangelho, que converte almas para Cristo, que tem um relacionamento com Deus. Esse cara que depende de Deus. Esse cara é visto hoje pela sociedade de uma forma questionável. Agora, o cara que é bem sucedido, que tem muitos bens, que vai para onde quer, tem um jatinho particular, isso é bom. As pessoas não perguntam pra gente: você é missionário, tá, mas você trabalha do quê? Que isso, gente? Tá, eu falo para você, né? O que na sociedade, por que na sociedade o modelo de sucesso é esse que eu relatei e não aquele outro que eu relatei? Porque Jesus me convida para o outro. Jesus me convida para uma vida de santidade, de abnegação, de querer buscar alguém no primeiro lugar, de ajudar pessoas. Esse cara, ele tem uma vida luxuosa, ele tem tempo para isso. Jesus, ele me faz um convite. Se tiver tempo, tem alguma coisa errada. Se ele quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Parou aí? Chega a ser até redundante. Parou? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Dia após dia, tome a sua cruz. Vem e me segue. Vem e me segue. Qual era a vida de Jesus? Jesus, ele era bem sucedido ou ele era mal sucedido, na sua perspectiva? Então, mas aí a perspectiva de quem? Quem era o cara na época dele que tinha a vida que eu relatei agora? Era o César, né? Era o cara que mandava, todo mundo obedecia, entendeu? Que tinha tudo na mão, que subjugava todo mundo, entendeu? Que mandava matar quem não obedecia a ele, que botava na fogueira aqueles que respondiam de atravessar, entendeu? Tinha tudo aquilo do bom, do melhor, viajava para onde queria, você entendeu? Esse cara era o César, era o governador, eram os líderes religiosos, os caras que prenderam Jesus, entendeu? São as coisas que passam pela minha cabeça. Quem é o bem-sucedido? De verdade, segundo Deus, segundo a Bíblia, bem-sucedido é quem? É só uma pergunta: quem é o bem-sucedido? Olha o que Jesus responde para Pedro. Quando Pedro pergunta: mestre, nós que deixamos tudo para te seguir, deixamos casa, deixamos família, deixamos tudo para seguir o Senhor, vamos receber o quê? O que Jesus fala para ele? Está falando sobre ser bem-sucedido. Sim. No tempo da regeneração existe um tempo. Existe um tempo. No tempo da regeneração, quando é o tempo da regeneração? Não é quando Jesus voltar e iniciar o milênio, onde a restauração de todas as coisas vai acontecer? Sim. O que ele me promete da regeneração? O que ele me promete no tempo da carne, no mundo tereis aflições, mas bastante aflição. Bom, né? É só outra coisa que eu vejo Jesus me prometer. Para essa vida aqui, é só muitas aflições e bom, né? Muito bom, né? Vamos passando do tempo da prova. Passado pela prova. Jesus promete para Pedro: no tempo da regeneração, vocês vão governar sobre as 12 tribos de Israel.
E aqueles que vierem depois de vocês, que fizerem o mesmo, deixando casa, deixando família, deixando tudo por causa do meu nome, por causa do meu reino, eles vão receber 100 vezes tanto. Aí a pergunta que eu faço. Mas é no tempo da regeneração, não é agora. O evangelho do reino segundo Paulo para os gregos era considerado o quê? Loucura. Por que os gregos eram loucura? Por quê? Os caras deixavam tudo. Não tinha ambição nenhuma para essa vida. Por que é loucura? Porque não é a perspectiva do reino. Era a perspectiva do Jesus reino. fala que quem quiser ir estar no meu reino tem que se fazer com o quê? O maior. Menor. Você entende? Então o que acontece? Me passa pela cabeça. De novo. Né? O que é ser bem sucedido segundo a ótica de Cristo, segundo a ótica do nosso Criador? O que é ser bem sucedido? É um homem santo, casto, que busca as coisas de Deus e procura fazer e obedecer todas as ordens de Deus, ou um camarada que tem riqueza na terra, que tem boa vida, Que ama Deus de todo o coração. E se santifica, porque sem santificação ninguém vai dar o nosso. Cara, se você quer ser um crente bem sucedido, esquece bilionários, esquece homens da... A gente já falou aqui lá no início do curso Jerusalém Cardíaca que nós estamos vivendo, nós que somos o reino de Deus. O reino de Deus é uma contracultura do reino que nós conhecemos. Então, meus irmãos, é essa loucura mesmo. Que para nós não é loucura, mas para o mundo é loucura. Porque o mundo está acostumado a viver nessa escravidão. E nós somos libertados. Deus ele me chama para fazer o quê? Vida de santidade. A vida de santidade, ela tem alguns pré-requisitos. Vários. Alguns pré-requisitos, né? Que abrangem o quê? Abrange respeito mútuo, né? Quando eu vou olhar para uma vida de riquezas, o respeito mútuo ele fica em terceiro plano, quarto plano, quinto plano, não existe nem às vezes plano nenhum. Os caras são capazes de fazer atrocidades para você chegar em certos patamares de riqueza, certo? E aí você vai ver, quanto mais bem sucedido o cara é, qual é a probabilidade dele fazer mais um mal para o seu próximo, para ter benefício próprio? Gigantesco. Então o que acontece? O cara vai ser capaz de fazer de tudo para proteger as suas riquezas. É aquela situação do carro lá que eu falei. Aí o coração dele, a defesa dele, o ímpeto dele vai estar voltado para quem? Para Deus ou para as riquezas? E o jovem rico fez o quê? Olha que situação. Ele saiu dali triste, cara, porque o coração dele não estava em Deus, não estava na eternidade. Estava preso, não quis ser perto. Escravo. Entendeu? Então o que acontece? Uma coisa que eu vejo e olho e às vezes fico preocupado até mesmo comigo é o povo de Israel estava no deserto. E de repente esse mesmo povo que estava no deserto viu a provisão de Deus. E de repente esse povo do deserto viu a provisão de Deus, começou a sentir saudade de coisas que existiam no Egito. E não era coisa máquina nenhuma, não, era besteira, cebola, tempero. Você entendeu? Então o que acontece? Cara, Deus estava prometendo para eles que se eles fossem fiéis, se fossem santos, eles seguissem a Ele, buscassem eles no Espírito dele, em Espírito em verdade, no primeiro contato, eles não ficariam no deserto, eles iriam para uma terra prometida que mandava leite e mel. E a promessa que Jesus faz para mim hoje, nos meus dias, é superior a uma terra que manda leite e mel que é perecível. Jesus está falando de algo que é eterno. É uma Canaã celestial. Você entende? E cara, cadê os crentes formando isso na sua mente, no seu coração, forjando isso na sua mente, no seu coração? Quando eu falei alguns exemplos atrás de um carro, um material alto, uma bênção material, um carro, bem material. Esse carro, se ele passa no poste e não consegue guiar nesse carro, ele vai parar nele, ele vai ter o carro para sempre. Deixou de pagar IPVA, passou na Blitz, vai receber ele para sempre? Não,
que Jesus está prometendo é algo que é para sempre, é para a gente estar brincando com unhas e dentes, cara. Você entende? Porque tem gente que briga com unhas e dentes porque o camarada tá aqui e de repente vem uma barroa ele por trás. Aí o cara sai do carro, tem um negócio na mão, cadê ele? Bata no meu carro. Entendeu? Por que ele estava brigando com unhas e dentes? Você falou de uma coisa agressiva. Você falou de uma coisa que me lembrou o que Paulo falou. Na nossa luta contra o pecado, nós não resistimos até o sangue, ainda. E isso tem tudo a ver com o nosso assunto, porque nós estamos falando sobre morar para sempre com Jesus. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Se nós não tivermos disposição de lutar contra o pecado até jorrar sangue, é uma briga. Nós não estaremos contra o pecado. Contra o pecado. É contra você mesmo. Você e seus B.O. Esquece o mundo. Entendeu? Paulo está sugerindo para nós, na nossa luta contra o pecado, nós não resistimos ainda até o sangue. É um convite a essa resistência até o sangue. Quer morar para sempre com Jesus? Você precisa mortificar a sua carne. Você quer entrar na Nova Jerusalém? Você precisa morrer para a sua carne, para si mesmo. Você precisa crucificar a sua carne sem dó nem piedade. Tem uma música que fala... Então, fica a dica para nós. A porta para a eternidade, a porta da Nova Jerusalém, para entrar na Nova Jerusalém, ela é pequena, ela é apertada, ela é estreita. Poucos são os que passam por ela. Presta atenção, poucos são os que passam por ela. Você sabe cantar essa música? Poucos são os que passam por ela. Então, disso depende a nossa crucificação, disso depende a nossa renúncia, disso depende as nossas paixões sendo crucificadas com Cristo, as nossas vontades sendo crucificadas no altar, os nossos pecados sendo queimados, a nossa carne perdendo a sua força, o seu espaço na nossa vida, os outros amores sendo afastados para que o amor de Cristo prevaleça em nós. Jesus, falei ontem na selva, Jesus ele não vai disputar entre outros amores. Ou ele é o seu amor verdadeiro, ou você vai perder o seu tempo achando que você pode agradar a Deus e agradar os seus outros amores. A porta para a eternidade ela é estreita, ela é apertada e são poucos os que passam por ela. Nós precisamos de discernimento, nós precisamos resistir até o sangue, nós precisamos fazer jorrar sangue na nossa resistência contra o pecado. O convite de Jesus é para sofrer mesmo, porque ele diz que nós participaremos da sua glória. Assim como ele jorrou sangue na cruz do Calvário, é necessário que nós padeçamos com ele. De outra maneira, meus irmãos, nós vamos nadar, e quando chegar no último dia, vamos morrer na praia. Fato é que carne e sangue não herdam o reino. Não herdam o reino. Se você vive em função de carne e de sangue, você vai ser escravo dela. Vai ser escravo dela. O verme vai comer e vai acabar. Então, você vai receber as qualidades do seu Deus. Fica aqui essa reflexão para nós e o convite de Jesus entrar pela porta estreita e apertar o caminho.